Olá, pessoal. Eu sou a professora Sandra, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, da UFPB, e a gente está aqui no terceiro vídeo dessa série sobre revisão sistemática da literatura. Nas etapas anteriores, a gente falou sobre o planejamento de pesquisa e fez a definição do objetivo de pesquisa, definiu a amostra já dos artigos que vão ser analisados, já fez uma estatística descritiva, ou seja, teve uma visão geral dos dados sobre essa amostra que a gente está estudando. E hoje a gente vai continuar, nesse vídeo a gente vai continuar essa análise quantitativa por meio de análise de redes. Existem vários softwares que podem ajudar a gente a elaborar essas redes, todos eles, claro, vão ter suas vantagens e desvantagens. E nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre o VozViewer. Ele pode ser baixado, é um software leve e gratuito. Minha dica aqui é que vocês salvem na área de trabalho, porque ajuda bastante na hora de resgatar os bancos de dados para elaborar as redes. Pode ser que na hora de instalar o software peça para vocês instalarem ou atualizarem o Java. E tem essa referência aqui ligada ao VozViewer, que vocês podem dar uma olhadinha. E vale a pena também consultar o manual que o próprio site do VozViewer fornece, que também ajuda bastante. Então, vamos lá para o software. Para achar, para baixar o software não é difícil, se vocês colocarem lá no Google VozViewer Download, é o primeiro link que aparece, e aí ele vai baixar uma pastinha compactada, você descompacta essa pastinha no seu desktop, né, na sua área de trabalho, por exemplo, e aí vai ter um executável que você vai clicar e clicando ele vai abrir essa tela aqui para vocês. Então vamos começar a criar as redes, vamos em criar. A gente vai criar primeiro baseado em dados bibliográficos. Aqui vocês podem ver que o software ele deixa você trazer um banco de dados do Web of Science, da Scopus, Dimensions ou PubMed. Ou seja, você consegue só trazer uma das bases de dados, você não consegue fazer uma junção de todas essas bases de dados. Ok? Então, se você optou por escolher mais de uma base de dados para realizar a sua amostra, para essa análise você só consegue fazer separadamente. Então, isso é uma limitação desse software aqui usando as bases de dados específicas. Se você quiser juntar mais de uma base de dados, daí você vai ter que ter um suporte de um outro software, por exemplo, do EndNote, para fazer a compatibilização de todos esses dados e aí você consegue ir para frente assim. Ok? Então vamos colocar aqui a base de dados do Web of Science para a gente começar a fazer as redes. Então, essa aqui é aquele TXT que veio direto da base de dados. Aí vai para frente. E aí aqui vocês têm algumas opções. E aí depois vocês podem estudar todas essas opções com mais calma. Então aqui se você colocar o mouse em cima desse ponto de interrogação, tem uma breve explicação e depois nos materiais que eles fornecem no site também tem um pouco mais de detalhe. Eu vou mostrar, por exemplo, concorrência de palavras-chave dos autores. Então, eu quero só as palavras-chave que os autores mesmos definiram. Nesse campo, você pode definir quantas palavras-chave vão entrar na sua rede, qual que vai ser o seu critério de corte. Então, se vocês olharem aqui, ele está pedindo aqui o número mínimo de ocorrências dessa palavra-chave, ou seja, o número mínimo de vezes que essa palavra-chave foi utilizada pelos artigos da sua amostra. Então, se você reduz o número essa restrição, você aumenta o número de palavras-chave que podem ser enquadradas nesse critério.
Ou seja, você vai ter uma rede com mais nós ou com menos nós. Qual que é o número de nós ideal? Vai depender aí, claro, de cada amostra e qual que é a mensagem que você vai tirar dessas redes. Então aqui vai um pouquinho sim de tentativa e erro, de vai para frente, vai para trás, até achar o tamanho que faz mais sentido. Aqui também é uma restrição equivalente, aqui você define quantos nós você quer que apareça, aqui. Vai para frente. Então, o que ele traz aqui? É uma tabelinha. Essas são as palavras-chave que vão aparecer na rede, o número de vezes que elas foram utilizadas pelos artigos da amostra e aqui o quanto que elas estão conectadas entre si. Vamos lá para frente. Nesse momento aqui. Então, aqui são todas as palavras-chave que vão entrar na rede. Ok? Então, aqui veio uma rede, como é que a gente interpreta? Essa de palavras-chave, por exemplo, a gente tem que duas palavras-chave estão conectadas. Então, por exemplo, o Circular Economy está conectado com Sharing Economy, porque tiveram artigos que usaram essas duas palavras-chave. Então, que citaram essas duas palavras-chave, então eles estão conectados. E aí você conseguem ver temas que apareceram, né, nessa amostra, por meio dessas palavras-chave que os autores usaram. Tem essa visão aqui de redes. Tem essa outra visão aqui, que eu acho bastante interessante, que traz uma evolução ao longo dos anos. Então, temas mais amarelos são mais recentes, temas mais escuros são mais antigos. Essa amostra em particular, que é sobre desempenho de modelos de negócios no contexto de sustentabilidade, é relativamente recente. Então, você vê que a mediana dos artigos mais antigos é de 2016. Então, é uma amostra recente. Mas também traz uma análise interessante. Então, temas mais novos vão ser em destaque em amarelo, temas relativamente mais antigos vão estar aqui com uma cor mais escura, e vocês podem fazer essa interpretação também. E também tem essa visualização de densidade, que você consegue ver sem essas linhas no meio. É legal desse software que você pode fazer um zoom in, né? Aumentar o zoom e aí navegar para entender melhor cada uma dessas relações. Você pode ver mais de longe, mais de perto, você pode mudar algumas características aqui de como você visualiza. E é isso vocês vão explorando enquanto vocês forem usar esse software. Então, aqui você já consegue tirar algumas conclusões interessantes da sua amostra. Por exemplo, na hora de salvar, você pode salvar de várias formas. Você pode salvar a rede, ou você pode salvar uma foto da sua rede, e assim por diante. Outra rede interessante que eu gosto de analisar também é a de costação. A de costação das referências. O que ele conta para a gente? Então, vamos colocar aqui também. Também aqui vocês podem ajustar da mesma forma que a rede anterior. Então, aqui, ao invés de aparecerem as palavras-chave, estão aparecendo as referências que foram citadas pelos artigos da minha amostra. Ou seja, esses daqui não são os artigos da minha amostra. Quem foi usar, são os artigos que foram usados como base, como referência, para construir esse corpo de conhecimento que eu estou analisando. Ok? Então, vão ter aqui alguns artigos que vocês podem talvez já conhecer, né? Tipo Barney, Porter, que são artigos, autores clássicos, e vão ter outros que você não vai nunca ter ouvido falar. Então, para interpretar essa rede de costação, vocês têm que ir atrás dessas referências e entender quem que esse cluster vermelho aqui é predominantemente artigos que tratam de que tema. Algum aqui, esse azul aqui para mim vai ser mais de estratégia.
Vai ter aqui a questão dos stakeholders, também vai ser alguma coisa bastante importante nessa amostra, e assim por diante. Então, é dessa forma que vocês podem ir interpretando esse gráfico, essa rede. Eu queria deixar também uma outra dica para vocês em relação ao Voz Viewer, que é a possibilidade de limpar ou ajustar os rótulos dos nós, dessas redes. E isso pode ser útil, por exemplo, na rede de palavra-chave. Às vezes vem uma palavra-chave escrito por extenso e outra pela sigla. Então vem Corporate Social Responsibility e em outro artigo o cara usou CSR. Ou, enfim, isso pode acontecer com outras palavras-chave. E a ideia é que você pode substituir esses rótulos de forma que você consiga agregar essas informações, porque se às vezes ele usou como sigla 3 vezes e usou como por extenso 5, então se você juntar os dois, ou seja, apareceram em 8 vezes, ele fica com uma evidência maior, então é importante essa etapa. Ou então na rede de cocitação, que vocês vão ter nos rótulos a referência, também você pode ajustar a referência para ficar na norma da revista. E como que você faz isso? Na hora que você gera a sua rede, né, vocês conseguem ver a lista de cada um dos rótulos dos nós. Vocês vão mandar exportar essa lista e vão fazer um arquivo no Excel que tenha duas colunas. A primeira coluna vai se chamar Label e vai vir exatamente como o VozViewer está entendendo que chama cada um desses nós. A segunda coluna vai chamar Replace By. Então, a segunda coluna você vai chamar de Replace By. E embaixo dessa coluna e embaixo desse rótulo, você vai colocando o rótulo que você quer que apareça. Ao invés de aparecer esse rótulo enorme aqui da referência, você já coloca a referência na norma da revista. Ou se você quer juntar todos os Corporate Social Responsibility com tracinho, sem tracinho, como CSR, você coloca aqui do lado na direita CSR para todas essas opções. E depois de fazer isso no Excel, você salva como TXT. Esse aqui é o seu arquivo Tesaudos. E aí, na hora de gerar aí você tem que gerar a rede de novo. E quando ele te perguntar qual que é a rede que você quer elaborar, tem aqui um campo para você fazer o upload desse arquivo Tesaudos opcional. Então, aí você clica aqui no 3 pontinhos e acha esse arquivo para você usar para sua rede. Então, isso vai te ajudar bastante também. Outra possibilidade que eu queria mostrar para vocês aqui dessa ferramenta é de criar, ao invés de ser baseado em Bibliographic Data, baseado no texto mesmo. E aqui vocês podem usar, por exemplo, de novo, a mesma amostra vindo do Web of Science. Aí aqui para busca, coloca a base de dados. E aqui ele vai te perguntar se você quer título e resumo, que eu acho que é interessante. Extrai os dados. E aí ele vai te mostrar a rede com base nas principais palavras que apareceram nas títulos e resumos. Também saem coisas bem interessantes dessa análise. Então, aí depois vocês podem mexer nessa rede também. Então, isso foi um pouquinho sobre as redes para revisão sistemática da literatura e eu agradeço aí a atenção. Até mais!